A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 4 de março de 2024, nosso 64º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Juízes 1, 2 e 3. Vamos acompanhar juntamente comigo? Capítulo 1 de Juízes. A derrota de Adoni-Bezeguer. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que foi dada a vocês. Assim, as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. O Senhor Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adonizeque fugiu, mas eles os perseguiram e prenderam e cortaram os polegares de suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adonizedeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas depois debaixo da minha mesa. Agora fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. A conquista de Jerusalém em Hebrom. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e o conquistaram, matando os seus moradores, e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul, e nas províncias, e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes eram chamados de Kiriate Arba, e venceram Sesai, Aimã, Talmai, que eram filhos de Anak. A conquista de Debir. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também eram chamados de Kiriate Zefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha a casa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriate Zefer. Atoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Acaça em casamento. Quando Acaça foi morar com Atoniel, ele insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Acaça foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento do seu pai, perguntou: o que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e baixas. As vitórias das tribos de Judá e Benjamim. Os descendentes do sogro de Moisés, que eram queneu, saíram com o povo de Judá e foram a Jericó, a cidade da palmeira, para o deserto de Judá, que ficava ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate, em nome de Deus. Eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Romã. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Egrom e os seus territórios vizinhos.
O Senhor Deus ajudou o povo de Judá, e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque eles tinham carros de ferro, como Moisés havia mandado. A cidade de Hebrom foi dada a Calebe, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém, e os jebuseus dali vivem com o povo Benjamim até hoje. A tribo de José conquista Betel. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Eles viram um homem que ia saindo. Eles disseram: Como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Hetés, construiu uma cidade e lhes deu o nome de Luz, e esse é o nome até hoje. Povos que não foram expulsos. As tribos de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Betesa, Tanaque, Dorleão, Megido e nos dos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, que moravam na cidade de Geser, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia na cidade de Quitrom e Nalom. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Azer não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Zidom, Alabe, Azequibé, Elba, Afeca, Reobe. O povo de Eser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo Naftali não expulsou o povo que morava nas cidades de Betezemé e Bete-Anã. Os cananeus viveram com o povo de Naftali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus foram da tribo de Dan e se retiraram para as montanhas e não os deixavam descer do vale. Os amorreus ficavam vivendo nas montanhas de Eres, em Agilon e em Zalabaim. Mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Zelá e iam na direção ao norte. Capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse que nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas não fizeram. O que eu disse, em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão fazer tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso, aquele lugar é chamado de Boquim.
e ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. A morte de Josué. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuavam a servir o Senhor, enquanto viviam os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. José, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Tinamate-Eres, na região das montanhas de Efraim, ao norte do Monte de Agás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. O povo de Israel abandona o Senhor. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irritado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e aos Tarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saem para as lutas, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim, eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que atacavam e o roubavam. Mas eles não deram atenção, e esses líderes continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltaram a viver como antes e se tornaram ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar com os seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: Esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei os israelitas seguirão fielmente aos meus caminhos, como os meus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra das nações, que ela não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Capítulo 3. Povos que ficaram em Canaã. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova aos israelitas que não haviam tomado parte das guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficavam na terra foram os moradores
das 5 cidades dos filisteus. Todos os cananeus, os sidônios e os hevereus que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-er até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim que o Senhor visse que eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado, por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, dos perizeus, dos hereus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e o adoraram os seus deuses. Otoniel, o povo de Israel esqueceu o Senhor seu Deus, pecou contra ele, adorou outros deuses dos cananeus e pôs-se a deuses a Será. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuja e Taimim, rei de Mesopotâmia, os conquistasse, e o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Querás, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tomou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Eude. Depois do monte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e eles mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gerá, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar os pagamentos dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito, e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedras, perto de Gigal, e disse ao rei: Ó rei, tenho informações secretas para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou, então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito e enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura cobriu, porque Eude não tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou a porta, saiu pela janela, foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como eles não abriram a porta, pegaram a chave e abriram. E o rei estava morto, caído no chão.
Então eles estavam esperando Eude, fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para Zairá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: Siga-me. O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos moabitas. Então os israelitas os seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum capotou. Assim, os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Zagar. O líder seguinte foi Zangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos checar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.